valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam, com o trabalho, os luminosos segredos da via. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia na esfera carnal. A glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.408 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha qualidade de vida. Não vamos ser hipócritas, não. Um dia nós vamos partir, na linguagem popular, um dia nós vamos morrer. No entanto,
O que perece é o corpo, como foi nosso editorial lá em cima, a transitoriedade. A alma permanece ilibada. Isso porque nós somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a felicidade. Então acredite, tudo que você faz, os seus amores da vida, as alegrias, elas não se perdem na linhagem do espírito. A cada reencarnação, novos amadurecimentos. E isso quem traz é a doutrina espírita, somando, é lógico, com outras tantas ciências que provam a imortalidade da alma. Então nada de desânimo, porque o Terceira Chamada traz sim atualização, com base em dados científicos. Isso porque o Espiritismo é a ciência que tem por obrigação analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos. Então, vamos fazer aquela viagem ao mundo do conhecimento, trazendo curiosidades culturais. Porque o Terceira Chamada é um programa de fato completo. Olha a primeira curiosidade. Por que as pessoas rezam ajoelhadas e com as mãos unidas? Na época das conquistas romanas, os derrotados nas lutas corriam em direção aos vitoriosos. Ajoelhavam-se e estendiam as mãos pedindo para serem acorrentados. Essa atitude de súplica difundiu-se na era cristã. Cristo era tido como o conquistador divino de todos os povos e os fiéis repetiam a atitude de humildade dos vencidos na hora de rezar. Terceira chamada é cultura, e cultura, conhecimento, é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorido. Nosso cordial boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Clube do Pará, o programa Terceira Chamada. Quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho só porque lhe chegou de lábios que você julga menos puro. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos avisos importantes. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Isso porque nós temos a obrigação de divulgar o espiritismo, mas também os próprios eventos que o Lírio do Vale e a ADEPA promove. O endereço eletrônico da ADEPA é esse, ADE-PA, tudo com letra maiúscula. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará fazendo uma viagem ao mundo da informação. Detalhe, 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 o programa Terceira Chamada ele é reprisado no YouTube, mas da ADEPA. Perdeu a edição passada? É só ir lá no YouTube, está lá cada edição, até porque é uma sequência de estudos realizados aqui por nós. Então não perca essa oportunidade também de ser um divulgador do espiritismo. Curta, compartilhe algumas palestras que inclusive se encontram no Facebook e no YouTube. Também o endereço de algumas instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Lá, inclusive, tem o endereço do Centro Espírita Reviver, que fica localizado a BR-316, quilômetro 8, Rua Manuel de Oliveira, número 6, Ananindeua, Pará. Também tem o Centro Espírita Amigos Fiéis, que fica no bairro do Telégrafo Sem Fio,
passagem Dias Silva, número 77, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreira. Também tem na bucólica Ilha de Mosqueiro. Sim, você que é acostumado a ir lá na bucólica Ilha, faça uma visita ao Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestras públicas toda sexta-feira às 19 horas. No interior do estado do Pará, pertinho, aqui pertinho, Santo Antônio do Tauá. Centro Espírita Bezerra de Menezes, localizado à rua Sebastião Dantas Pessoa, sem número, entre a travessa São Joaquim e a Teodósio Rodrigues, bairro Centro. Na cidade de Vigia de Nazaré, Centro Espírita Ceareiros da Luz, Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro, Vigia de Nazaré. Detalhe, você pode de fato ser aquele divulgador. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se liga agora, Nando Cordel, Amor Imenso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Tá difícil viver sem você por aqui. Vem colorir nosso mundo e me fazer feliz. Traz teu amor que é tão forte, de muita beleza. Meu coração não consegue viver na incerteza. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Deixar o amor enramar essa terra. Vamos deixar essa paz enraizar todo mundo. Vamos deixar a beleza invadir nossos corações, se transformar em corrente em busca de soluções. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Abre a porta e deixa entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso. Entrar essa paz que faz o amor imenso, imenso.
E vamos a mais uma curiosidade. Terceira chamada. A terceira chamada é biologia, química, física, astrofísica e por aí vai, porque é o programa completo. O programa completo que traz informações sobre doutrina espírita e as próprias curiosidades que todos nós precisamos entender. Olha essa. Algum animal entende a língua dos homens? De acordo com o zootecnista Alexandre Rossi, muitos animais entendem palavras pronunciadas por nós. Ele enfatiza que, de acordo com testes realizados, os que se mostraram cientificamente mais aptos foram os bonobos, um macaco parecido com o chimpanzé. Os chimpanzés e os papagaios também entendem muita coisa. Quem tem papagaio em casa sabe do que eu estou falando. Cuidado com o que você diz. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Leia e pense somente o que é bom e puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estádios dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. Converse apenas sobre fartura e saúde e viva com otimismo e alegria. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 4 de agosto de 2025, vídeo. Criança de 3 anos é deixada sozinha em casa para a mãe ir a baile funk. Autor, Salles Coimbra, fonte CNN Brasil. Histórias de negligência familiar revelam um dos aspectos mais dolorosos das relações humanas, o abandono de incapaz. Esse crime previsto no Código Penal brasileiro expõe a fragilidade de quem depende integralmente do cuidado alheio para sobreviver e evidencia como a falta de responsabilidade pode transformar a vulnerabilidade em risco real. Em Santo André, no grande ABC paulista, uma menina de apenas 3 anos foi encontrada vagando sozinha pelas ruas, enquanto a mãe, de 19 anos, se divertia em um baile funk. O caso registrado na madrugada do último domingo, dia 3, escancarou a negligência e terminou com a prisão da jovem sob a acusação de abandono de incapaz. Imagens de uma câmera de segurança mostram a criança andando pela rua Pero Vaz, vestindo apenas uma fralda, por volta de 1h30 da manhã. Assustados, moradores da Vila Luzita acionaram a polícia militar. Antes da chegada dos agentes, funcionários da Enel, que trabalhava na região, resgataram a menina. Eles improvisaram roupas para protegê-la do frio. Acolhimento institucional. A equipe da companhia elétrica conseguiu identificar a mãe e notificá-la sobre a situação. O Conselho Tutelar também foi acionado e descobriu que já havia outras denúncias de abandono contra a mesma mulher. Diante disso, decidiu pelo acolhimento institucional da criança. Além disso, conforme registrado no boletim de ocorrência, a avó da menina informou aos policiais que não era a primeira vez que a mãe deixava a criança sozinha e que ela própria já havia acionado o Conselho Tutelar para denunciar a situação. Confissão e prisão. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a mulher retornou à residência e confessou que tinha deixado a filha
dormindo para ir até um baile funk próximo. A jovem então foi levada ao 6º Distrito Policial de Santo André e permanece à disposição da justiça. Ela deve responder por abandono de incapaz. Jonathan Paulino, uma reflexão, né, rapaz? As pessoas elas não se atentam que todos os seus atos, um tanto infeliz, terá consequências, não só nesta vida, como em outras existências. Veja bem, nós não estamos acusando ninguém aqui, mas analisando essa situação pela uma ótica espírita e que nos levam a analisar a própria reencarnação. Essa criança de 3 anos, sendo abandonada pela mãe, vagando pela madrugada, o que ela não teria feito em reencarnações anteriores? Será que também ela não promoveu o abandono de lá atrás? Eu me lembro, Jonathan Paulino, de um livro que eu li, aliás, da vida de Jesus Gonçalves, um espírita que foi ranceniano, era ateu, não gostava mesmo de Deus, ele achava que Deus era injusto com ele. Depois que ele tomou ciência da sua reencarnação passada, ele veio a compreender por que a mãe dele desencarnou aos 3 anos de idade, por que ele foi morar com o tio, por que ele ganhou a ranceníase. Sabe o que foi Jesus Gonçalves? Nada mais do que Alarico, o visigodo, que matou, estuprou, fez um monte de tolices em reencarnações anteriores. E nesta reencarnação como Jesus Gonçalves, ele estava tendo seu processo redentor, passando pelas mesmas dificuldades que ele proporcionou às pessoas lá atrás. Veja lá, nós estamos analisando a questão da criança, primeiro. Então, quando a gente diz assim, é uma inocente, realmente, nos olhos humanos, a compreensão é inocente, mas a gente tem que ver que também está havendo uma justiça aí. Então, ela não está passando, a criança não está passando aquilo sem justa causa, pelas leis divinas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a mãe. A mãe não tem ideia do que isso que ela está fazendo também vai ter reflexo lá na frente. Então, a reencarnação querido ouvinte, a reencarnação ela é uma aprendizagem para feto, bebê recém-nascido, criança, adolescente, jovem, adulto, idade da velhice. Tudo é aprendizagem, o qual nós devemos entender para não cometer erros, para depois não ter que ficar chorando. Essa é uma análise espírita e nós sim, lançamos a educação. Jovem, tome cuidado com a sua vida. Não quer ter filho? Tem N mecanismos aí para não engravidar. É só estudar um pouquinho mais. Eu acho, Jonathan, que se o jovem de hoje em dia botar um pouquinho, alguns, botar a cabeça para pensar, não vai sair atropelando a vida e não vem realmente gravidez indesejada, não é verdade? Pois é, para complementar, teu comentário foi muito justo, né? Só para complementar, como tu falaste, né? A vida da pessoa, ela teve algumas coisas na vida passada e vai sofrer as consequências na vida futura, né? Agora, é muita irresponsabilidade, né? Porque uma pessoa que faz isso com uma criança, mas olhando nos olhos humanos, né? E ainda bem que temos leis, né? Leis materiais aqui da nossa terra. Então, é uma questão muito complicada, porque uma pessoa dessa, como que ela vai buscar a Deus, né? Pelo jeito, ela está muito longe, pelos seus atos, ela está muito longe de Deus. Então, até ela buscar essa verdade, até ela saber isso, ela vai ainda sofrer um pouco mais, né? Agora, é muita irresponsabilidade falando humanamente, né? E isso realmente tem que ser uma coisa, tem que ter umas consequências que ela possa aprender, pelo menos nesta vida, né? Muito bem. Só pontuando isso que o Jonathan falou. Não cabe a nós dizer o que ela merece e o que ela não merece. Para isso, tem as leis humanas, que hoje já avançaram bastante. É lógico, né? Terá a sua devida punição dentro das leis humanas, que muitas são justas mesmo. Agora, dentro de uma disciplina, essa alma, automaticamente, até ela chegar a esse ponto de buscar Deus, compreender a vida,
vai passar por alguns perrengues. Mas isso é punição de Deus? Não, querido ouvinte, é educação. Educação, porque Deus não pune, Deus educa. Então vamos sempre estimular aos nossos jovens aí, vá viver, vá dançar, vá estudar, vá fazer um monte de coisa, mas com responsabilidades, para depois não ter que ficar chorando, como diz o Andrade popular, o leite derramado. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música! Zito Borborema, As Coisas Lindas de Belém. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Não falei do sol mais quente que há, não falei da lua mais bela que tem. Do rio Amazonas, Colosso de lá, Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringais e da chuvinha gostosa, que tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa, que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar, pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, a cor famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas farras em noite de além. Não falei do sol mais quente que há, não falei da lua mais bela que tem. Do rio Amazonas, Colosso de lá, Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringais e da chuvinha gostosa, que tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa, que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar, pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, a cor famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas farras em noite de além. E vamos de curiosidades. Como as ostras fabricam as pérolas. Qualquer corpo estranho, grãos de areia ou parasitas que invada a concha pode causar irritação. Como mecanismo de defesa, as ostras revestem esse corpo estranho de madrepérola, uma substância calcítica que elas repelem para proteger a concha. É assim que se formam as pérolas. A maior pérola do mundo, encontrada em abril de 2001, tem 6,2 centímetros de comprimento, 5,3 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. A preciosidade pesa 169 gramas. Não faço ideia, mas deve ser uma fortuna. Um detalhe em cima das ostras, querido ouvinte, para você ver só. Coisas ruins acontecem na sua vida, mas você pode transformar essas coisas ruins em preciosidade de aprendizagem. Vamos aprender observando a própria natureza de Deus, que nos ensina muito. Falando em ensinamento, aí vem ele, palavras de otimismo com Jonathan Paulino.
A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o fenômeno ao eterno, a beleza à sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não no que cedo desaparece. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos a saber. A primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmente a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existente entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? E eis a resposta dos imortais: do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão, quanto ao moral. Quer dizer, meu querido ouvinte, é a lei das afinidades e dos agrupamentos. Nós não estamos unidos numa mesma classe social, num continente, num país, nenhum planeta por acaso. E isso faz com que os nossos próprios comportamentos eles se adequem à nova aprendizagem dentro daqueles círculos. Então, sim, a raça humana, tudo influencia. Que, aliás, inclusive semana passada, eu e o Nonato e o Jonathan falávamos sobre matéria influencia em matéria, comportamento influencia em comportamento. Então, nós não podemos dizer que o que está acontecendo lá do outro lado do planeta terá o mesmo entendimento e o mesmo reflexo. Eu já apresentei aqui, inclusive, uma curiosidade a respeito da esquizofrenia. A esquizofrenia ela tem o seu laudo científico, mas ela tem os seus comportamentos diferentes em países. Nos Estados Unidos é um tipo de comportamento, mas é esquizofrenia. Na Índia é um tipo de comportamento, mas é esquizofrenia. Então, o local onde nós estamos, sim, influencia e muito. Mas um detalhe nisso tudo: quem decide, inclusive, o comportamento é o espírito. Eu posso muito bem estar numa região onde tem muita violência, mas eu posso não aceitar aquela violência. Aí nós estamos falando o quê? Da condição da alma. E aí nós lembramos do que? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não se deixou corromper. Tanto é que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E aí Satã veio fazer cada proposta. Eu te garanto que se eu estivesse lá, eu dizia, não me dá comida. Mas Jesus não, foi firme. Então é você que determina o comportamento. E pode, inclusive, até modificar o comportamento onde você está. Então esse negócio de dizer, não, mas eu fui porque fulano de tal fez isso que... Ei, você tem uma individualidade, não é isso, Jonathan? Isso mesmo, né? Jesus até disse assim, não tenham medo, né? Eu venci o mundo, né?
Então essa resposta ela é muito interessante, né? Ela é muito rica, né? nessa questão que ela traz uns pontos importantes, né? Ou seja, essas diferenças, elas são diferenças de fatores físicos, né? Por exemplo, a cor do cabelo, a raça, a cor da pele, né? Também temos as diferenças morais, né? Como você falou aí, a diferença de comportamento, né? Os povos não são uma questão de superioridade, né? Essa questão de comportamento, essa questão de pele, né? E aí essa mensagem central aqui que a gente pode ver é que a essência humana é uma só, né? É o espírito. O espírito, ele é inviolável, ou seja, todos somos um só, né? Ou seja, não há diferença no espírito, como é que se diz, rapaz? Eu perdi a palavra agora, na essência do espírito, né? Ou seja, em resumo, o espiritismo traz essas questões, né? E ensina que as raças não representam diferentes tipos de espírito, né? Como a gente está falando aqui, mas sim nós somos uma mesma família espiritual. Quando Deus fez o espírito, ele fez com sua sabedoria, né? E somos um só. São núcleos de aprendizagens, meu querido ouvinte. Hoje você está aqui nas terras do Tupiniquim, Brasil. Eu estou aqui em Belém do Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Mas depois eu posso estar no Japão, posso estar na África. Mas fato é que em todo lugar que eu esteja, eu estou aprendendo. E comportamentos irão me influenciar e eu irei influenciar comportamentos. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ela, Roberta Campos, Minha Felicidade. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Eu, você, o sol, o mar e mais de 1000 paisagens pra testemunhar que eu seguiria muito bem a vida inteira, sem me preocupar com a felicidade. Toda a paisagem fica cinza sem você. Qualquer declaração de amor tão sem porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu estar com você, estar com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade.
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Glória a Deus. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Glória de Deus. O salmista Davi escreveu em seu Cântico 18: Os céus publicam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Contemplando-se a noite estrelada, pode-se ter ideia do que desejou expressar o salmista. Não há quem não se sinta tocado em sua intimidade e se deixe extasiar pela beleza de uma noite bordada de estrelas. Tantas são as maravilhas do universo que somente nos levam a reconhecer a existência de uma inteligência superior à humana. E é esse mesmo Deus que, como artista, colore os céus no cair da tarde, salpica de cores as flores e estende o tapete verde na pradaria, como uma imensa colcha de retalhos, bordada em motivos variados. Como esteta, capricha nos detalhes das escarpas que apontam para cima, como se esmera nos contornos das rochas, recortando montanhas, vales e planícies. Qual um exímio químico, transforma a terra e a água em seiva e açúcar. No milagre que se chama vida, toma uma simples semente e faz surgir a árvore generosa, plena de galhos, folhas, flores e saborosos frutos. Sábio, concedeu instinto aos animais para a perpetuação e conservação da espécie. Por isso, se observa a vespa preparar cuidadosamente o local para colocar seus ovos, pois o instinto lhe diz que ela não viverá para ver a sua prole. Com sua técnica de dar inveja a qualquer entomologista, ela imobiliza um gafanhoto e ao seu redor põe os ovos. Morre em seguida. As larvas, ao nascerem, têm o alimento assegurado. É o instinto que guia o João de Barro a construir sua casa com a porta para o lado oposto ao vento do inverno, jamais se enganando. E assim protege seus filhotes do terrível frio que poderia matá-los. E enquanto dotou os animais com o instinto, que é uma nota melódica monótona, concedeu ao homem o raciocínio, que é uma sinfonia completa. Tem razão o salmista ao proclamar que a lei do Senhor é perfeita, que os seus preceitos são retos e deleitam o coração. Um dia transmite esta mensagem ao outro dia, e uma noite comunica à outra noite. Não é uma palavra nem uma linguagem cuja voz não possa perceber-se. O seu som estende-se por toda a terra, e as suas palavras até as extremidades do mundo, e nada se pode subtrair do seu calor. Você sabia que a sabedoria divina se descobre em todos os detalhes da criação? E que para a filtragem conveniente dos raios solares para a Terra, a providência divina edificou usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude? Assim, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constitui um dos traços marcantes da criação. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Lembrando, nosso Senhor Jesus Cristo, está acontecendo alguma coisa? Está um tantinho perturbado da cabeça? Jesus não dificultou o nosso encontro com Deus, enquanto que tem gente que inventa cada coisa. Tem que jejuar, tem que se ajoelhar, tem que acender vela. Não precisa de tudo isso não.
Jesus simplificou. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. Vem o Espiritismo, nos apresentando o mundo espiritual. Somos cercados por nuvens de testemunhas. Tem a figura do Espírito Guia, anjos da guarda ou protetores espirituais. É o mundo espiritual à nossa volta. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade, querido ouvinte. Jamais pense ao contrário, então você não está desprotegido. Temos um Pai zeloso e temos espíritos amigos que irão sempre nos estimular a pensar corretamente. Não fique limitado às coisas materiais, assim você realmente vai se perturbar. Mas sempre busque a referência espiritual. Isso porque tudo é transitório no que diz respeito a sofrimentos, que é nada mais, nada menos do que aprendizagens. Então, nesse momento apoteótico da oração, você de fato, assim como nós aqui do estúdio, nós vamos conversar com Deus, renovar as energias. A própria neurociência diz que o nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. Quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. E a partir da vontade, podemos alterar muita coisa. Trazendo em nós o quê? Saúde e qualidade de vida. E você pensa que está sozinho nesse levante? Que nada! Olha só quem está conosco. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes. Minha mãe, Celestina Lopes. Benedito Braga e Maria Zilda Braga. Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa. A família Matias. José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góis e a Léo na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação. Serginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari. No Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio, no Guamá. Floriano Souza dos Santos. Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da Cidade Nova 7. Narcisa Fernandes da Cidade Nova 2. Wilson Oliveira e família na Guanabara. Francisco Salles e Gilda Salles. Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, Miguel Ferreira. Os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice. Gilson Veloso na passagem São José, no bairro do Marco. José Antônio e sua esposa Raimunda Maria na Travessa Angostura, bem aqui pertinho da RBA. Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Coreal Tinga. Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira. Laércio Vera e Maria Lúcia Vera. Bené da Gaita. Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba. Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas. E aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor a benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Oração da manhã. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho te pedir paz, sabedoria e força. Quero olhar hoje o mundo
com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente. Quero ver meus irmãos além das aparências. Quero vê-los como tu mesmo os vê, e assim ver somente o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha o meu espírito. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos, e que assim seja. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo por ele, Jonathan Paulino. Concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas receber. O egoísmo é doença que envenena a alma. Joana de Ângeles. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.